Olá, meus amores, estou aqui mais uma vez para a leitura desse livro e é com muita alegria que eu volto para poder continuar essa leitura maravilhosa. Estamos no capítulo 1 sobre a rocha e vamos dar continuidade aonde paramos. Não o ouviram, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Está em Mateus 13, do 16 ao 17. Você precisará de um ouvido para ouvir. O que significa ouvir e desejar ganhar toda a sabedoria que a Bíblia tem a oferecer? Aleluia! O Espírito Santo de Deus, ele é que nos habilita, né? Ele é que coloca dentro do nosso coração a fome e a sede pela palavra de Deus, pela vontade de ser transformada, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela inteligência que só o Senhor pode dar para nós. Então, todas as vezes que vocês forem para o seu lugar de oração, forem ler a palavra, vocês façam essa oração com o Espírito Santo. Peça a Ele que Ele dê a vocês o conhecimento, né? O entendimento da sua palavra. Porque a gente lê a palavra com a ajuda do Espírito Santo, traz mudanças e traz entendimento precioso para a nossa vida. Medite dia e noite. Você precisará renovar sua mente para alinhá-la com o que Deus diz sobre todas as coisas. A maioria das pessoas confia no que é bem aceito conforme os padrões do mundo, ou segue os chamados especialistas numa determinada área. Não vamos nunca nos esquecer que Deus é o nosso Criador. Ele não saberia como lidar com cada circunstância ou relacionamento que Ele mesmo criou? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Está em Salmo 1, do 2 ao 3. Sua palavra é a verdade. O inimigo muitas vezes tentará fazer com que você rejeite o que está escrito neste livro. Ele pode tentar causar discordância, levando você a pensar ou dizer que não concorda com a autora. Em primeiro lugar, não importa o que a autora está escrevendo ou dizendo, tudo o que importa é o que Deus diz, pois Ele é o autor e criador da vida. Em segundo lugar, devemos nos lembrar que o inimigo tentará desencorajá-la e a discordância é uma das suas táticas favoritas. Se você não acredita no que está escrito nessas lições, você tem 3 escolhas. A primeira, você pode conversar com alguém que você sabe que irá concordar com você. A segunda, você pode aceitar apenas aquilo que quiser e passar por cima do resto. Ou a terceira, você pode buscar a verdade. Santifica-os nas verdades. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Eu vou deixar aqui o meu 4º conselho, que é você buscar o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é aquele que tira toda a dúvida do nosso coração. Ele nos fala. Você se relacionar com o Espírito Santo faz toda a diferença na sua jornada, na meditação da palavra de Deus, naquilo que você está ouvindo, aqui mesmo nesse livro, ou até mesmo quando você estiver lendo a palavra. Porque muitas vezes a palavra ela pode passar despercebida no nosso coração em relação ao entendimento. Mas o Espírito Santo da verdade, ele é que nos ajuda a entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por favor, escolha buscar a verdade. Não há nada a temer com a verdade. Pelo contrário, ela te libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Está em João 8, do 31 ao 32. Mais uma vez, se você questionar este material, eu te peço que busque a palavra para encontrar a verdade. Buscai e achareis. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Está em Lucas 12, 31. Pelo que eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Está em Lucas 11, 9. Use sua chave bíblica. Permita que o Senhor te guie em direção a toda a verdade. Memorize um versículo e repita-o diversas vezes em sua mente. Então um dia será como se uma luz se acendesse num cômodo escuro. Você conhecerá a verdade. Não vale o esforço? Você tem tempo? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, verso 12. Se nós o buscarmos em primeiro lugar, Ele promete que tudo o mais Ele nos dará. Que promessa maravilhosa! Aleluia! Fome e sede. Se nós somos crentes, se somos cristãs, seguidoras de Cristo, então nosso propósito na terra é glorificar a Deus em tudo o que fizermos. Não foi isso que Jesus fez em vida? E se nós nos denominarmos cristãs, devemos ser seguidoras de Cristo. Mas somos? Como seguimos a Cristo? Talvez você já tenha tentado seguir a Cristo muitas vezes antes, mas tropeçou e não pôde continuar. Se você conseguir abrir seu coração para Deus e continuar a ler as escrituras que se encontram nas próximas lições, a sua palavra lhe causará fome e sede por Ele e sua verdade. Aleluia! Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42:1. Que forma maravilhosa de sentir o Senhor e sua palavra. Glória a Deus. Sua palavra. As Escrituras Santas de Deus serão as palavras mais importantes nas páginas seguintes. Por favor, não as deixe de ler. Sua palavra cura. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Salmo 107, verso 20. Sua palavra é a luz que iluminará a escuridão. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, verso 105. Sua palavra é a verdade. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Salmo 119, verso 160. Simplesmente faça. Uma vez que você tenha começado a entender e aceitar as verdades de Deus, você deve então tornar-se uma praticante da sua palavra. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Tiago 1, do verso 23 ao 24. Você deve praticar o que aprendeu, ou nunca haverá qualquer mudança em sua vida. Aleluia! Nós precisamos praticar a palavra. Nós precisamos praticar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, vivendo a palavra, para que ela se torne a luz que você precisa para clarear o mundo de escuridão. Que você seja um canal de luz por onde você passar. Se assim praticar a palavra, você será esse canal. E toda a sua casa, toda a sua família, o seu marido verá Cristo em sua vida. Zelosa pelo que é bom? Deixe este pensamento ser predominante em sua mente. Este livro de exercícios foi escrito por uma fanática. Eu fiquei assim quando me vi encurralada em minha vida. Eu fiquei assim quando estava afundando e procurando por algo ou alguém para me salvar. Mas, sentindo o vento,
teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Mateus 14:30. Eu fiquei assim quando vi um vazio real em minha vida que fez meu coração e minhas entranhas doerem, porque eu precisava desesperadamente que aquele vazio fosse preenchido. Se é assim que você está, então você também se tornará uma zelosa. Abrace e obedeça sua palavra zelosamente, entusiasticamente. Uma vez o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre esse versículo, do vento forte, teve medo e afundou. Mas o Senhor me encorajou através dessa passagem e Ele falou para mim, ao meu coração: fique com a parte em que Ele andou sobre as águas. E muitas vezes a gente ministra a circunstância, ministra o vento forte, ministra quando a gente olha para um lado, para o outro e aí afunda. Mas o Senhor está querendo dizer para você: fique com a melhor parte. Fique com a parte que Pedro andou sobre as águas, porque ele andou. E assim como Pedro andou pelas águas, você também vai caminhar pelas águas. Em nome de Jesus. Ensinamentos zelosos precisam de obediência zelosa. Ora, quem é o que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? 1 Pedro 3,13. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Apocalipse 3,19. Jesus requereu este tipo de obediência zelosa enquanto ele estava na terra. Como você pode se tornar mais zelosa do que isso? Se, pois, a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, ser lançado no inferno de fogo. Mateus 18, do 8 ao 9. Eu diria que estas são instruções muito zelosas do nosso Senhor. Vem, segue-me. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Marcos 10, 21, 23. Somos como um homem rico, relutando em seguir Jesus porque temos medo do que ele pode nos pedir para abrir mão. Quantas vezes ele já te chamou, mas você estava tão atarefada com as coisas deste mundo que escolheu não o seguir? Não perca a chance agora. Ele está chamando o seu nome. Você não faz a mínima ideia do que ele anseia por você. Aleluia. Eu tenho uma grande experiência em relação a o Senhor me chamar muitas vezes no meu passado, Ele me chamou muitas vezes. Teve muitas circunstâncias que me fez olhar para o Senhor, mas não permaneci. E aí veio um vento muito forte e que eu falo muitas vezes que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque se não fosse esse vento forte, eu jamais teria dito sim para Ele. Então muitas vezes aquela dificuldade, aquele deserto, aquele vento forte é a forma que muitas vezes vai te levar para esse encontro, para essa jornada, para esse caminhar com o Senhor, que vai fazer toda a diferença na sua vida, que vai transformar você de uma maneira tão extraordinária que você vai agradecer por esse vento, por esse deserto, por esse vale, porque ele vai te levar ao amor da sua vida, a melhor companhia da sua vida, o seu amado, o nosso Senhor. Então, deixe de lado todo o embaraço,
Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Está em Hebreus 12:1. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos 13:12. Quanto aos procedimento anterior, a despojar-vos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Efésios 4:22. Você deve imediatamente fazer mudanças em sua vida e comprometer-se a seguir Jesus Cristo. Quando será a próxima vez que Ele vai te chamar? Poderia ser essa a sua última oportunidade? Medite agora neste versículo. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a nossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Tiago 4:14. Faça cada momento, cada dia valer a pena. Morno. Para aquelas que estão convencidas de que têm uma vida feliz e um lar estável, este livro de exercícios pode ser zeloso demais, já que não há nada motivando-as a mudar. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:15-16. Deus vomita o cristão morno. Você está ardendo por ele? O que ele precisa fazer na sua vida para movê-la em sua direção e em direção à sua palavra? Eu sei o que me moveu. Eu também sei o que me moveu à palavra do Senhor e a esse encontro verdadeiro com Ele. Então, não espere que a sua casa caia, que ela seja totalmente destruída para você se render a Ele. Se renda o quanto antes. Se renda agora mesmo. Pobre de espírito. Aqueles que são pobres não têm nada. Por isso, é mais fácil para eles deixarem tudo e o seguirem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Lucas 4:18. Você está espiritualmente falida? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Se você estivesse financeiramente falida, certamente estaria orando diligentemente para poder pagar suas contas de modo que você ou sua família pudesse ser alimentada. Mas e o alimento espiritual que você precisa para repartir com seus filhos e outros que estão à sua volta? Não conhece o Senhor? Construiu sua casa sobre areia. Vamos encarar isso. Muitas de nós construímos nossa casa sobre a areia movediça dos valores do mundo. Nós procuramos obter tudo contra o que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu e pregou. Você sabe que é apenas uma questão de tempo até que a sua casa desabe? Nós já vimos os sinais, vimos outros cristãos caírem. O que te faz pensar que irá permanecer de pé quando as adversidades surgirem? As mulheres que lê este livro, cujas casas se desabaram e grande foi a sua queda, realmente têm uma vantagem. Como elas não têm nenhum lugar para morar, elas juntam os pedaços de destroços e começam a reconstruir. Elas não têm outra escolha a fazer. Deus fez por elas. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Mateus 7, do 26 ao 27. Comece a reconstruir sua casa, passo a passo, sobre a rocha de Jesus Cristo. Use somente a sua palavra como sua planta. Deixe este livro te motivar e ajudar a iluminar aquelas áreas que fazem parte das circunstâncias e situações de sua vida que precisam serem mudadas. Não tenha medo. Lembre-se do Senhor.
Conte com escárnio e zombaria quando você começar a reconstruir sua vida. Leia todo o 4º capítulo de Neemias como motivação e preparação. Então falou na presença de seus irmãos e do exército. Que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Oferecerão sacrifícios? Acabarão obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Está em Neemias 4:2. Espere ser ridicularizada e zombada enquanto você reconstrói sua casa. Leia todo o 4º capítulo de Neemias para motivação e preparação. Marque em sua Bíblia as passagens em Neemias que explicam o que os judeus fizeram para superar aquele que tentaram barrá-los. Em primeiro lugar, eles oraram quando os outros começaram a escarnecer deles, e então Deus concedeu a eles direção, juntamente com uma forma de trabalhar. Em seguida, eles estabeleceram um sistema de defesa, dia e noite. Eles também se conscientizaram de seus pontos fracos e fortaleceram suas defesas naquela posição. Soa um pouco como uma guerra, não soa? Para saber mais sobre a batalha espiritual que você estará enfrentando diariamente, veja a lição 5, Ganhe sem palavras, pois meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porquanto rejeitaste o conhecimento. Oséias 4:6. Vou ficar até aqui, até a próxima. Para aquelas que ainda não conhecem o nosso canal Sendo Transformadas, siga-nos no YouTube, lá tem mais alguns conteúdos, tem o Juntas Casts, tem alguns podcasts curtinhos, e seja abençoada, em nome de Jesus.